Bom dia, sábado! Quem conseguiu dormir, levanta a mão. Ai, gente, brincadeiras à parte. Isso porque tivemos o Sol e Marte muito acionados nessa madrugada. E isso pode ter trazido movimentações mentais, um fluxo de pensamentos mais acelerado, mais movimentado para algumas pessoas nessa noite. Então, sim, algumas pessoas aí com dificuldade para dormir ou com sono picotado, sabe? As que conseguiram dormir, vale muito a pena prestar atenção nos elementos que surgiram em seus sonhos. Pesquisar sobre isso, tentar interpretar também, levar para terapia, caso você faça terapia. Inclusive, vou abrir um parêntese. Se você não faz terapia, mas está aí sentindo no seu coração de começar e sente afinidade com a minha energia, saiba que eu sou terapeuta holística. Aqui na descrição desse vídeo eu tenho o link para o meu WhatsApp, caso você queira saber mais sobre esse serviço, se informar melhor, vai ser um prazer te atender, tirar as suas dúvidas também e iniciar essa jornada, esse processo terapêutico junto a você. A primeira sessão, que é a sessão experimental, tem um valor descontado. E nesse período específico, nessa temporada escorpiana, o valor descontado está um pouquinho reduzido. Eu estou fazendo uma oferta especial na primeira sessão, justamente porque é uma temporada que foca nisso. Signo de escorpião, signo de virgem, tem egrégoras zodiacais específicas, a energia pisciana também. Elas nos conduzem a um mergulho profundo e intenso e que abre margem para que possamos realmente mergulhar através da terapia e desvendar aspectos de nós, da nossa infância, gatilhos, memórias traumáticas que de alguma forma estão influenciando na sua vida hoje. Às vezes tem um gatilho, uma memória traumática específica da sua infância que reverbera na maneira como você se relaciona com o mundo, como você se relaciona com o outro, como você se relaciona consigo também. Então, trabalhar todas essas questões na terapia é muito importante para que a sua vida ela fique mais fluida, para que você se compreenda de uma nova perspectiva também e tenha um cuidado, um zelo maior na maneira como você vai se portar nas relações com o outro, com o mundo e consigo. Isso porque muitas das nossas questões emocionais e memórias até traumáticas, elas se expressam de forma inconsciente. E aí, uma vez que a gente começa a trabalhar isso em terapia, vem para a consciência, como se a gente fosse ganhando clareza. Lembra que eu sempre falo aqui para vocês que o sol é um arquétipo de iluminação e de tomada de consciência. Então, vai ganhando nitidez, vai ficando mais claro e a gente vai ficando mais consciente também dos nossos processos, dos enlaçamentos. E através dessa consciência, uma nova postura chega junto. A gente consegue se movimentar na vida de forma mais consciente. E tudo isso está muito relacionado com os aspectos de hoje. Nessa madrugada, gente, nós tivemos a Lua em Capricórnio, acionando em sextil, que é um aspecto positivo, o Sol e Marte, ambos em Escorpião. Esse aspecto já fala de transformações e de movimentos profundos, intensos e que vão reverberar por um longo prazo. Longo prazo porque estamos falando da energia capricorniana, que é um signo de terra que versa sobre longos períodos. E profundos, transformações profundas e movimentações intensas e profundas, porque estamos falando de dois arquétipos, o Sol e Marte, que versam sobre velocidade, agilidade, movimentos, né? E profundos e transformações, porque ambos, Marte e o Sol, estão em Escorpião. Além disso, o Sol e Marte fizeram uma conjunção nessa madrugada. Ambos na egrégora escorpiana,
ficaram juntinhos no céu. Então teremos aí um final de semana inteiro e esse aspecto específico ele vai ter uma intensidade maior até a segunda-feira, que pode sim aquecer as nossas emoções. Veja só, são dois arquétipos também de aquecimento, de calor. O sol, enfim, não precisa nem explicar, né, gente? Estamos aí cada vez mais nos aproximando do verão aqui no Brasil. Já está todo mundo sentindo a quentura. Quem está no Nordeste, então, Ave Maria. E Marte também é a bola de fogo do zodíaco. É um arquétipo que também fala de calor. Aí esses dois juntos em um signo de água, entendendo que a água é o elemento que rege as nossas emoções, podem aquecer as nossas emoções, fazer com que as nossas emoções, inclusive, ganhem uma intensidade muito maior. Então teremos que ter um cuidado nesse final de semana no lado sombra. Vamos falar do lado sombra e depois do lado luz. Vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu não fico vendendo susto aqui, não sou vendedora de susto, mas quando a mensagem tem algum ponto mais delicado, precisa ser transmitida de qualquer forma, até para que vocês tenham atenção. Então, não é um final de semana para ter conversas delicadas. Definitivamente não é. Porque existe uma tendência muito grande a um transbordamento emocional, a uma intensidade emocional. As emoções ficarem calorosas demais e a gente perder até mesmo o controle. Então presta atenção, evite atritos. Se você está aí com um amigo, num grupinho de amigos, ou com uma pessoa específica que você sabe que tem um ponto delicado, um assunto delicado, que vocês têm divergência, não é o momento para estar tendo discussões profundas sobre essa divergência. Tá? Lembra daquilo, é melhor ter paz do que ter razão. Esse final de semana deve ser o lema de vocês. Preza pela paz, preze pela sua paz. Tá? Cuidado também com a dramatização emocional. Como o escorpião é um signo muito intenso, no lado sombra pode-se entender ao dramalhão. Ainda mais nesse aspecto de Sol em conjunção com Marte. O Sol rege o signo de Leão. E Leão é o drama queen do zodíaco. Eu sou leonina, gente, e de vez em quando eu sou uma drama queen, sim. Devo confessar aqui para vocês. De vez em quando eu faço meu dramalhão também, minha novela mexicana. Então presta atenção com essa tendência no final de semana, com a tendência a fazer uma tempestade num copo d'água e realmente acreditar que o copo d'água é uma tempestade. Então, cuidado aí com isso, bota o pé na realidade. Por isso, inclusive, como a espiritualidade é sábia, é perfeita em todas as suas colocações. Porque antes de acontecer esse aspecto entre o Sol e Marte, essa conjunção, o Sol e Marte foram acionados pela Lua em Capricórnio. Não à toa, que é uma Lua mais estável, é uma Lua mais centrada, é uma Lua mais madura, é uma Lua mais concreta também. Então vai trazer um tantinho mais de estabilidade emocional, de maturidade emocional, de dados de realidade, para que você não fique aí enxergando tempestades onde tem apenas um copo d'água, certo? Então lembra de colocar o pé no chão. Dito tudo isso, que é o lado sombra, vamos falar então do lado luz. Gente, sério, esse aspecto aqui traz uma potência a nível de movimentação que é surreal. Lembra que eu falei ao longo dessa semana, quando tivemos um aspecto muito bonito entre Mercúrio em Sagitário com a Vênus em Libra. Eu falei aqui sobre a possibilidade de vocês receberem resultados positivos, né, de vocês receberem também avisos, ou saindo o edital que você queria muito, você recebendo um e-mail com uma resposta bacana, né, com uma proposta bacana. Enfim, comunicações positivas aqui, envolvendo inclusive dinheiro, envolvendo talvez até uma seleção que você tenha feito de mestrado, de doutorado, né, de intercâmbio, enfim.
comunicações positivas e que podiam envolver dinheiro ou relacionamentos, pedido de namoro, uma conversa muito bacana com alguém também. E aí, na mensagem de ontem, também falamos, salvo engano, até o título foi nesse caminho, para você segurar mais um pouco, aguentar mais um pouquinho, porque a sua bênção estava chegando. E que seria muito rápido. E que para alguns de vocês poderia até ser um milagre. No aspecto de hoje, nessa madrugada, quando o Sol em Escorpião faz essa conjunção com Marte, aqui nos pede movimento, nos pede ação, porque são dois arquétipos de ação e de movimento, o Sol e Marte. Diante dos direcionamentos, diante dos resultados, diante das conversas, diante, sabe, enfim, das informações positivas que você recebeu, chegou a hora de se movimentar. Chegou a hora de fazer o movimento que você sabe que precisa ser feito. E eu vou trazer até aqui um exemplo para vocês, que quando eu parei para gravar essa mensagem, olhei os aspectos, me veio claramente o exemplo que eu deveria usar com vocês aqui. Eu morei de favor de 2011, maio de 2011, até, até mais ou menos junho de 2014. E no início de 2014, entre o final de 2013 e início de 2014, eu já estava no meu limite, gente. Nesse lugar em que eu morava de favor, o quarto não tinha porta, eu não podia usar o banheiro da casa, eu não podia comer na casa também. Era uma situação assim extremamente desafiadora. Naquela altura, entre final de 2013 para início de 2014, eu já ia completar 3 anos naquela situação. E eu trabalhava, eu era reda aqui no estado da Bahia. Eu trabalhava como assistente administrativa em uma escola pública, na secretaria de uma escola estadual. E todo o dinheiro, todo o salário que eu recebia era para juntar. Eu mal, assim, gente, malmente comprava uma roupinha para mim, era muito difícil, porque todo o meu dinheiro eu juntava para tentar comprar uma casa própria, para sair daquela condição de morar de favor na casa dos outros. Então eu estava já no meu limite. E teve um dia, ai, chega minha voz treme. Teve um dia em janeiro que estava finalizando o semestre, como tinha tido uma greve. Enfim, quem estudou aí em universidade pública sabe que a gente acaba pegando greves, não tem jeito, né? Então eu peguei algumas greves enquanto eu estava na universidade. E aí o período de aulas naquele ano específico foi até final de janeiro, salvo engano, início de fevereiro. E em uma das finalizações de uma disciplina específica, a professora passou um vídeo de uma história de vida de um homem. Eu não vou lembrar agora o nome dele, eu não sou tão boa assim guardando nomes, me perdoem. Mas era uma história de vida assim que me tocou muito. E tinha um quê motivacional também. E foi o gatilho para que eu começasse a chorar, a desaguar, assim, desesperadamente. E era um choro que nunca acabava. E eu me lembro que uma colega, né, tentou me acalmar e tal. E aí ela falou, vamos sair daqui, porque eu estava na frente de outras pessoas. Quando eu comecei a desaguar, ainda tinham pessoas na sala. As pessoas foram saindo conforme o vídeo foi acabando, mas ainda tinham pessoas na sala quando eu desatei a chorar. E aí a gente veio para a praça aqui do Campo Grande. E essa praça é muito simbólica na minha vida, muito mesmo. Mesmo antes de eu morar aqui, essa praça já fazia parte da minha vida. É surreal como esse centro da cidade é parte de mim. Eu nasci muito perto do campus da universidade onde eu estudei, por exemplo. Eu nasci no Hospital Salvador, muito pertinho do campus de São Lázaro, que é o campus da UFBA, onde fica lotado o curso de psicologia. E eu e esse centro de Salvador, nós temos mesmo uma história muito bem entrelaçada, mesmo antes de eu morar aqui. Eu já moro aqui há quase 10 anos, vai completar 10 anos. Tenho 9 anos e meio morando aqui. E bom,
Aí ela me tirou da sala, veio me acompanhando e a gente parou aqui na praça, entramos na praça, sentamos em um banquinho e eu chorando, chorando, chorando esse tempo inteiro. Desde que a gente saiu da sala de aula, saímos do campus da universidade, viemos andando, pegamos um ônibus, viemos aqui para a praça do Campo Grande, sentamos e eu chorando, chorando, chorando o tempo inteiro. E aí ela me perguntou por quê e eu desabafei assim por alto, expliquei minha situação, que eu não aguentava mais morar de favor, que já estava insuportável, que já ia completar 3 anos e que eu estava juntando dinheiro, mas parecia que o dinheiro não era o suficiente, porque as casas que eu estava encontrando para comprar, naquela altura eu já tinha um valor ok, entre aspas, eu já tinha juntado um valor ok. No entanto, eu só conseguia casas naquele valor na periferia de Salvador, né, em uma periferia bem mais afastada, porque eu já morava na periferia. Morava em São Caetano, que é a periferia de Salvador. No entanto, o valor que eu juntei só me permitia comprar casas no subúrbio de Salvador, que é uma periferia ainda mais distante do que a que eu morava naquele momento. E eram casas assim em locais que não eram tão, tão bacanas para uma menina morar sozinha. Porque eu tinha 22 anos na época, eu ia completar 22 anos. Ou já tinha 22, não lembro. Acho que eu ia completar 22 mesmo. O avião tá passando. E aí ela começou a falar sobre a política de assistência estudantil. E me falou: Lari, por que você não se inscreve na PROAI e tenta o auxílio moradia? Aí eu falei: eu não sei se eu tenho direito. Ela falou: pesquise. Eu acho que você tem direito. Eu acho que você conseguiria o auxílio moradia. E aí você ia poder morar aqui no centro, você ia poder só estudar também, porque era um sonho que eu tinha, o sonho de só estudar, de poder realmente aproveitar a universidade pública, né, fazer pesquisa, ser petiana, tudo que a universidade pública oferece, viajar para congressos, para apresentar trabalho, quem sabe fazer um intercâmbio, beber realmente daquele espaço. Porque na dinâmica que eu estava estudando e trabalhando, eu só conseguia pegar as disciplinas, né? E eu não estava usufruindo como eu gostaria daquele espaço que é tão rico e que pode realmente transformar a sua vida se você conseguir aproveitar ele, assim, extrair o suco daquele lugar. E aí, bom, com aquela informação, com aquele direcionamento que eu recebi dela e que eu tenho certeza que ela foi intuída, que ela foi usada como um canal para me transmitir aquela informação. Eu juntei as forças que eu tinha e cheguei em casa e comecei a pesquisar sobre isso. E vi que 2% das vagas eram reservadas para residentes em Salvador. 2% das vagas de auxílio moradia. E era um tipo de bolsa muito concorrida. Eu tinha uma colega de turma que tentou por 3 anos seguidos e não conseguiu. E aí eu juntei as forças que eu tinha, cheguei a duvidar algumas vezes, será que eu tento, será que não? Porque eu estava exausta, gente, eu estava exausta fisicamente, eu estava exausta emocionalmente, eu estava exausta mentalmente, eu estava num ponto de exaustão, assim, que, sabe, parecia que eu estava a ponto de entrar em depressão, inclusive. Mas eu juntei as forças que eu tinha, eu lembro que às vezes eu estava deitada na cama, assim, olhando para o teto, sem forças para nada, e eu parecia que minhas falanges se juntavam ali a mim. Vamos, filha, vamos, junta esses documentos, faz as declarações, que alguns documentos eu não tinha, mas fiz declarações de próprio punho e ligava para a universidade, para a PROAI, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, para me informar, para falar com assistente social, perguntar como é que eu poderia declarar em relação a tal documento que eu não tinha. E assim eu fui juntando forças, sabe? Fui juntando forças, juntando forças. E eu consegui entregar toda a documentação e de primeira eu consegui o auxílio moradia e passei 5 anos da minha vida recebendo do governo federal o valor referente ao aluguel e eu pude só estudar entre aspas, né? Mas eu produzia
conhecimento dentro da universidade, como bolsista de pesquisa, apresentando trabalho em congressos por vários estados do Brasil. Foi assim que eu conheci Goiânia, foi assim que eu conheci a Paraíba, foi assim que eu conheci o Amazonas, indo apresentar trabalho em congressos nesses estados específicos. Então, gente, tudo isso que eu acabei de falar é para te dizer que você pode estar em um momento de exaustão física, mental, emocional, espiritual, inclusive, passando por um momento desafiador na sua vida. Junte as forças que você tem e continua. Use as informações que você recebeu até aqui ao longo dessa semana e as informações que você pode receber ainda ao longo dessa semana que vai entrar e use a seu favor. Faça a movimentação que a espiritualidade vai te indicar. Porque tem uma movimentação para você fazer e essa movimentação pode fazer uma mudança estrutural na sua vida, uma transformação profunda na sua vida. Não menospreze, não desvalorize, sabe? Dê o valor que esse movimento merece, porque esse movimento pode mudar a sua vida. Então é juntar as forças que você tem aí. E eu entendo, de verdade eu entendo, se você tiver em um momento de exaustão, eu entendo porque eu já passei por ele também. E não foi um momento só da minha vida, teve outros momentos da minha vida que eu também passei por esse esgotamento, por essa sensação de que eu não consigo mais. Mas chame pelas suas falanges, chame pelas suas falanges. E você vai conseguir sim, você consegue sim. Faça os movimentos que você sabe que precisam ser feitos e que vão te tirar dessa condição e te conduzir a uma condição muito melhor, muito melhor. Tem uma transformação profunda, estrutural para acontecer na sua vida, que vai te levar para uma fase muito maior e muito melhor da sua existência. Mas precisa que você faça esse movimento. Então se energize, se energize. Se você é uma dessas pessoas, graças a Deus, eu recebo muitas mensagens maravilhosas de vocês, tanto aqui nos comentários, quanto até no meu WhatsApp também, vocês mandam feedbacks muito bonitos, né, falando do quanto que o canal tem ajudado vocês no dia a dia, na vida, fortalecido. Se esse canal te ajuda nesse sentido, maravilha. Sai desse vídeo, quando finalizar esse vídeo aqui, aproveita para iniciar o movimento que você sabe que precisa ser feito. E vai, porque tem uma fase muito melhor da sua vida te aguardando. Certo, meu amor? Desejo um lindo sábado para você. Nos vemos amanhã no cheiro e até lá. Tchau, tchau.